81,43% de volta disso daí. Hoje eu me poupei um pouco durante o período de louvor, e Deus sabe o que faz. Na semana passada, infelizmente, por este lado, não pudemos ter o nosso culto porque tivemos um blackout. Mas depois cheguei em casa e pouco tempo depois, apenas falando em casa, a minha voz já novamente foi embora totalmente. E eu não conseguiria pregar naquela noite. Então Deus casou eu estar afônico com o dia do blackout, né? Soberanamente agindo aí até nesses mínimos detalhes. Bem, então hoje nós vamos, irmãos, nos voltar para o capítulo 7 de Esdras. Continuando a nossa exposição neste livro maravilhoso, agora, finalmente, Esdras chega na narrativa. Esdras chega na história. Até agora, ele esteve narrando os episódios anteriores à sua chegada em Jerusalém. Com certeza, o que ele recebeu de testemunhos, o que ele recebeu das pessoas que migraram para Jerusalém, saindo da Babilônia antes de que ele pudesse estar lá. E nós vamos continuar, meus irmãos, no tema do livro de Esdras, como um todo. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Durante todo o livro, nós estamos comprovando esta tese, em que este é o objetivo principal de Esdras: levar o povo a uma vida de consagração, relembrando a ele aquilo que Deus fez para este povo. E tal pensamento, irmãos, é extremamente importante para nós também, porque nós temos a nossa história, episódios, e muitos deles, em que Deus tem mostrado a sua misericordiosa soberania. Um dos meus professores, e eu reparei quando eu visitei a casa dele uma das suas primeiras vezes, uma das minhas primeiras vezes, que ele tinha uma pequena casinha feita de caixas de fósforo. Eu achei um artesanato tanto quanto simplório para estar decorando a casa, e eu perguntei: isso aí foi algum dos seus filhos que fez? É a típica coisa que parece com as crianças, né? Ele disse: não, isso aqui a gente foi fazendo com família. E em cada uma dos tijolos, que são as caixinhas de fósforo, nós guardamos um papelzinho enrolado onde tem um resumo de um testemunho de algo importante que Deus fez na nossa família. Eu achei uma ideia fantástica. Cada um pode fazer da maneira como lhe aprouver, mas uma coisa muito importante que nós devemos fazer, talvez você como indivíduo, como família também, é nós lembrarmos aos mais jovens, você aos seus filhos e nós aos mais novos da igreja, o que Deus tem feito na nossa história. Nesses quase 13 anos de comunidade Batista Videira, o que Deus já nos abençoou, quais as portas que Ele abriu e as que Ele fechou, para que nós fôssemos abençoados. E hoje nós vamos voltar para o capítulo 7, mas nós vamos apenas do versículo 1 até o versículo 10. E nesta primeira parte, nós vamos aprender a seguinte lição desta mensagem em particular: o agir soberano de Deus dispõe de homens espiritualmente preparados. O agir soberano de Deus dispõe de homens espiritualmente preparados. E nós vamos ver isto, é claro, através da vida do autor do livro, a vida de Esdras. Abra comigo então a sua Bíblia, se você ainda não fez, em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Dá uma olhadinha para a sua direita, para a sua esquerda, vê se alguém não tem uma Bíblia, oferece, compartilha, divide aí para nós podermos ler juntos, ok? Vamos ler então a sua voz, irmãos, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia.
era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que lhe tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar. Pedimos a Deus que, além da mera letra, nós possamos ouvir o Senhor e enxergar o Senhor. Podemos, ó Deus, que Teu Espírito ministre as nossas vidas. Podemos, ó Deus, experimentar, ó Pai, a voz clara e doce do Teu Espírito nos guiando, nos dirigindo, nos moldando, nos confrontando através da Tua palavra. Toma, ó Deus, a Tua viva palavra nesta noite, palavra do Deus vivo, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui com o nosso coração ardendo, tendo a clara e nítida impressão de que estivemos face a face com o nosso Deus e Ele nos falou, nos ministrou graça através da Sua palavra. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Este capítulo que nós começamos, como eu já introduzi, é a apresentação de Esdras. Agora ele chega na história e descreve o segundo retorno dos exilados no ano de 458 a.C. A partir daqui, Esdras passa frequentemente a escrever como eu ou como nós, indicando a sua presença na narrativa. Esdras, meus irmãos, assume na história judaica o lugar de um segundo Moisés, conforme comentaristas e historiadores assim o atribuem. O papel dele como escriba é decisivo para isso. Nós temos o mapa cronológico que temos visto em outros dias, e agora nós estamos ali embaixo, no reinado de Artaxerxes, certo? O último rei ali na lista, e você tem finalmente no versículo 7, capítulo 7 até o final, capítulo 10, o segundo retorno em 458 com Esdras. Pouco depois vai haver o terceiro, agora com Neemias, que já está na narrativa, e ele é contemporâneo de Esdras, provavelmente um pouco mais velho. Então agora, meus irmãos, pode passar. Nós vamos olhar para esse texto. Eu quero que você olhe para aquela frase que está lá em cima, porque o objetivo que nós colocamos nesta síntese não é de maneira nenhuma para ficar esteticamente bonitinho, não é de maneira nenhuma para obedecer todas as regrinhas da homilética, da pregação. É para que você, durante esta semana em especial, mas além, é claro, você seja impactado por aquela frase e ela lhe remeta, lhe lembre, lhe volte a tudo aquilo que Deus nos falou nesses momentos aqui da mensagem. Então, de maneira nenhuma, tentando fazer um exercício aqui psicológico, eu quero convidar você, nós repetimos esta frase, para que você confira comigo se não é exatamente isto que está na palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler junto? A grande ideia que está lá em cima, no texto de hoje. O agir soberano de Deus dispõe de homens espiritualmente preparados. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu orei, e eu tenho certeza que você já orou também. Deus me use. Já oramos muitas vezes. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser um vaso nas Tuas mãos. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. E o fato é, meus irmãos, a realidade é que qualquer coisa para ser usado precisa estar pronto, precisa estar preparado. Nós temos gente aqui que trabalha, por exemplo, com instrumentos, com mecânica, com instrumentos cirúrgicos, com instrumentos de manutenção. E não adianta, você pode pegar a faca mais cara do mundo, talvez com um punho de madrepérola cravado de diamantes. Pode ser daquele aço mais caro, aço da espada katana do Japão. Mas se esta faca
nunca foi amolada. Ela não serve de absolutamente nada. Bem, é para apunhar alguém, que é pontuda, né? Mas acho que não é para isso que você está comprando a faca tão cara assim. É para cortar alguma coisa, cortar carnes. Mas sem estar amolada, não serve, não presta, não funciona. É apenas uma bela peça de decoração. Algum tempo atrás eu tive que fazer um serviço, como sabe, trabalho de informática. E para fazer esse serviço eu precisava de uma chave chamada chave Allen, que eu não sei exatamente porque ainda uso um parafuso tão complicado assim de trabalhar com eixo, porque ele coloca Phillips em tudo. E eu não tinha essa chave. Eu tinha 3 chaves Phillips, 2 de fenda, mas quando eu fui olhar, não tem jeito. Perdi a viagem. Eu tive que deixar lá, sair e buscar o quê? O instrumento adequado para aquilo que eu quero fazer. Meus irmãos, as regras para ser usado por Deus não são os meus padrões de espiritualidade, os meus padrões de como eu devo ser ou deve ser um cristão, mas aquilo que Deus fala na sua palavra. Obviamente, o texto não vai ser exaustivo nisso, mas hoje nós vamos ver algumas coisas que você pode fazer, não estão além do seu alcance. Você não precisa fazer seminário, você não precisa ter uma unção especial, você não precisa ser chamado, você não precisa ter uma visão celestial. Coisas simples, básicas, que estão dentro do seu alcance. Depois dessas coisas, começa o versículo 1. Só um instantinho, gira aqui, por favor. Depois dessas coisas, começa o versículo 1. Significa, na verdade, um salto de quase 60 anos, desde o capítulo 6 da semana retrasada. Já agora nos dias do rei Artaxerxes, filho de Xerxes, ou Assuero, que viria a ser esposo de Esther, como está lá escrito no livro de Esther. O templo já foi concluído em 515, ainda nos dias de Dario I, e agora algo diferente precisa ser restaurado. Não mais o templo, não ainda, inclusive o muro. O que precisa ser restaurado agora é o povo. Há deficiências espirituais do povo. E o que é mais incrível é que Deus levanta Esdras não apenas por iniciativa do próprio Esdras, mas nós vamos ver na semana que vem, do versículo 11 em diante, que a iniciativa é de Artaxerxes. Isso me impressiona, meus irmãos, como Deus usa quem Ele quer, como nós vimos semana passada, um rei pagão, um rei que nós não temos compreensão até onde ele teria Deus ou não. Deus ordena este rei de uma maneira que não está claro no texto, não fica especificada, que envie Esdras, um escriba, um sacerdote, alguém preparado na lei, como nós já vimos agora, para que ele instruísse o povo a obedecer à lei do seu Deus. Não é incrível isso? É como se de repente o governo de Cuba, Fidel Castro, escrevesse a alguns pastores, talvez no Brasil, não gostam dos Estados Unidos, né? E nos chamassem para ir lá ajudar a igreja cubana, e ainda dissessem: eu vou pagar a passagem de vocês, a estadia e tudo. Não é inimaginável? Um país oposto ao cristianismo, socialista, comunista, mas se abrisse desta maneira para que o evangelho chegasse lá. Bem, de certa maneira é isso que nós temos diante de nós, e Esdras vai ser esta pessoa. No versículo 1 em diante até o versículo 5, nós temos a linhagem de Esdras, e de propósito, para dar a sua credencial, para mostrar que ele estava no lugar e fazendo aquilo que lhe cabia, a linhagem vai até Arão, significando a sua autoridade sacerdotal sobre o povo, uma autoridade espiritual, mas também uma autoridade governamental. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós vimos lá no primeiro capítulo, que quando a primeira leva vem com Zorobabel, e eles reconstroem o altar, começam a fazer os sacrifícios, o que Zorobabel faz? Ele vê nas linhagens quem comprova a sua descendência sacerdotal, quem é levita mesmo e quem é da linhagem de Arão. E aqueles que não conseguiram comprovar, não puderam participar do sacerdócio. Podia estar bem intencionado, podia ter um coração muito sincero, mas não cumpria os requisitos. Que nos lembra, nós vimos na primeira mensagem, que sinceridade não é suficiente. Precisa estar em obediência, em fidelidade. Pois bem, Esdras é este caso. Então agora nós, passando a genealogia dele, nós já chegamos ao versículo 6. E no versículo 6 diz: este Esdras veio da Babilônia,
Nós calculamos, meus irmãos, obviamente, e eu faço isso, que ele nunca havia conhecido Jerusalém. Esdras nasceu na Babilônia, ele nasceu no cativeiro. Na melhor das hipóteses, ele foi bebezinho, criancinha, mas muito provavelmente ele nasceu lá, passou toda a sua vida em cativeiro na Babilônia. E agora ele vem de lá. E o texto descreve, meus irmãos, é interessante que isso requer uma autoimagem muito positiva e ao mesmo tempo muito real, porque ele vai falar de si mesmo. Era o escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o seu Deus. Pode parecer alguma coisa, meus irmãos, que falta humildade, mas a verdadeira humildade não é você diminuir-se, mas você conseguir saber o seu limitado valor, não importa quão grande ele seja, ele é limitado, e ainda assim não se soberbecer por isso. É você saber a sua capacidade, saber o que você já conquistou e as suas limitações, quanto que você, pela graça de Deus, já foi vitorioso, ainda assim sendo pecador, e poder escrever isto aqui. Em nenhum momento, nunca nenhum historiador taxou Esdras como alguém arrogante ou que colocasse acima de qualquer coisa. Então ele era esse escriba que conhecia muito, que era competente, que tinha condições de fazer aquilo para o que, semana que vem vamos ver isso, o rei o está devolvendo, enviando com os refugiados para Jerusalém. Dentre tantas outras coisas que Deus poderia procurar em um líder, por exemplo, postura, liderança, firmeza, inteligência, estratégia, outras coisas. O que Deus procura? Ele foca naquilo que era, que se encaixava mais perfeitamente na necessidade daquele povo: conhecimento da palavra. Perceba, meus irmãos, que em nenhum momento nós vamos perceber se Esdras era um bom orador. Nós vamos ver se ele era um cara simpático. Nós não vamos descobrir em lugar nenhum se ele era um cara carismático. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, muita gente que vai atrás de duas coisas: gente que fala o que as pessoas querem ouvir e do jeito que as pessoas querem ouvir. Eu sei, meus irmãos, que nós devemos transmitir a palavra de Deus com doçura, com firmeza e com simpatia. Mas hoje em dia, meus irmãos, se alguém fala uma mensagem que a pessoa não gosta, esse não é o pregador que a pessoa quer ouvir. E se ele fala, ou ela, se é para as mulheres, da maneira que a pessoa não gosta, esse não é o pregador que a pessoa quer ouvir. No mês passado eu estive na conferência fiel e nós tivemos 6, 7 preletores diferentes. E foi tão interessante, meus irmãos, ouvir o estilo, o tom de voz, a impostação, o raciocínio completamente diferente de um para o outro. Ontem à noite nós assistimos 2 mensagens aqui. Nós assistimos uma primeira mensagem de um pregador mais erudito, um pregador mais sério, um pregador mais profundo, inclusive de um vocabulário que eu gosto, bastante variado. Na segunda metade da nossa reunião ontem, nós assistimos uma mensagem de alguém mais coloquial, até mais brincalhão, na medida correta. Os dois profundos na palavra, instrumentos distintos, que demonstram, meus irmãos, que o que há de comum e alguém que empregar é usado por Deus é a seriedade com a palavra, e é isso que Deus vai atrás na vida de Esdras. Nós estamos falando no meio de uma multidão de centenas de milhares de pessoas que Deus poderia usar, mas Esdras, e assim é destacado no texto, é escolhido por Deus por causa disso. Não há detalhes no texto, mas alguma coisa foi usada por Deus para levá-lo a Esdras, e essa coisa é o envolvimento que ele tinha com a palavra de Deus, o qual Deus em Jerusalém tinha um templo, tinha um símbolo da sua presença funcionando, mas o povo espiritualmente estava em ruínas. E, meus irmãos, muitas vezes este é o retrato de muitas igrejas hoje em dia: belos templos, não importa se é grande, suntuoso ou se é pequeno como o nosso, uma ótima estrutura, mas o povo espiritualmente arruinado. Uma máquina que funciona direitinho, a treliça, a estrutura está no lugar, pintadinha, bonitinha,
mas a videira, a árvore que devia estar criando-se naquela criança, está morta espiritualmente. Por quê, meus irmãos? Porque o foco, aquilo que vai trazer realmente vida, não são métodos, não é boa estrutura, não é o templo pronto, mas é um povo renovado, restaurado pela realidade da palavra de Deus. O texto já começa, meus irmãos, a nos entregar pelos atributos de Esdras aquilo que é mais importante. E o nosso primeiro ponto, eu me empolguei e esqueci de lhes falar, é o seguinte: o renovado agir soberano de Deus busca homens piedosos, homens focados na palavra, homens centrados nas escrituras, homens que gastam o seu tempo para conhecer Deus através da sua palavra. E Deus deseja, meus irmãos, voltar a agir nos nossos dias. E Ele não está procurando gente que canta bem, gente que apenas fala bem, gente que tem boas ideias. Ele está procurando gente que tem compromisso com a sua palavra. De fato, no Antigo Testamento nós encontramos o versículo que diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles que tremem diante da sua palavra. Qual é a divisória, meus irmãos, ou qual é o divisor de águas dos personagens do Antigo Testamento? O que é que nós podemos destacar entre aqueles que foram bem-sucedidos e aqueles que foram fracassos? Vamos comparar, por exemplo, Saul e Davi. Davi, nós sabemos, é chamado o rei segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração todo voltado para obedecer a Deus. Não era perfeito, caiu feio pelo menos 2 vezes, mas era um homem que, diante da convicção do pecado, voltava-se para Deus. Ele tinha um coração totalmente para Deus. Já Saul era um homem que não tinha nenhum coração para Deus, que desobedecia sistematicamente, que ia atrás da sua vontade, que ouvia a ordem do profeta Samuel de fazer A, mas ele acabava fazendo B, e recebia mais uma chance, e de novo desobedecia. Então perceba, meus irmãos, que o divisor de águas entre um e outro não é nada a não ser obediência à palavra. Saul era um homem grande, forte, guerreiro. Davi eventualmente até virou um guerreiro, mas não era tão apresentável como Saul. Mas qual é a característica que o divide? Um homem obediente à palavra de Deus. Você percebe, meus irmãos? Nós estamos de forma monótona, rotineira, como igreja, voltando sempre ao mesmo tema. Pastor Hernando Dias Lopes, na mensagem que ouvimos ontem, eu repeti isso hoje de manhã. Ele disse: sabe por que a igreja está morrendo na Europa? Sabe por que a igreja está morrendo nos Estados Unidos? Sabe por que a igreja está caindo uma tremenda apostasia e heresia no Brasil? Porque a igreja parou de ouvir o que o Espírito diz a ela. Essa é a expressão que nós encontramos 7 vezes em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, meus irmãos, o misticismo tomou conta do nosso meio, em que o povo está com as mãos erguidas como parabólicas, querendo ouvir o que Deus tem a falar, quando na verdade tem que baixar as mãos, colocar sobre o livro e folhear e descobrir o que Deus já falou, que já nos revelou. E é por isso que Deus vai e escolhe Esdras, um homem piedoso, e a piedade dele está revelada como um homem que conhecia a palavra de Deus. O texto deixa claro, meus irmãos, que Esdras não busca os seus próprios interesses, mas os interesses do seu povo, ao que Artaxerxes concorda prontamente. E qual a razão? Artaxerxes concorda com o pedido de Esdras porque a boa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Quando ele procura para o rei, para que o rei pudesse liberá-lo e ir para Jerusalém, o rei concorda prontamente. E o texto deixa claro, meus irmãos, que não é porque ele era influente, não é porque ele era impressionante, não é porque ele tinha bons contatos e fez um lobby na corte do rei Artaxerxes, mas porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Versículo 7 ao 9 retratam o segundo retorno, do qual grande parte eram sacerdotes e levitas,
Eles levaram 4 meses, tendo saído entre março e abril e chegado a Jerusalém entre julho e agosto. E de novo, a parte mais importante é a nota do porquê que Esdras foi capaz de levar o povo durante 4 meses da Babilônia de volta a Jerusalém. Qual a razão? Se repete: porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Perceba, meus irmãos, que quando você tem um texto e uma expressão salta do texto, e que de certa forma você poderia dizer: olha, não havia necessidade de dizer isso. Você poderia dizer simplesmente, lendo o texto, que ele era um escriba, conhecia muito a lei do Senhor, o rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido. Aí você pula no versículo 7. Alguns israelitas, inclusive sacerdotes, saíram no 7º ano, e foram para Jerusalém. Bom, acabou. As 2 frases, meus irmãos, fazem uma moldura. Destacam o texto para dizer: tudo isso não aconteceu por nenhuma outra razão, a não ser que Deus agraciou, abençoou a Esdras, porque encontrou nele um coração piedoso, alguém preparado. Irmãos, muitas vezes nós nos enganamos de que nós precisamos de alguma outra coisa a não ser um coração completamente rendido ao Senhor para sermos abençoados. Um coração que examina a palavra todo dia. Um coração que se dispõe a obedecer aquilo que a palavra fala. Porque depois, meus amados, de falar esta frase pela 2ª vez no versículo 9, o texto prepara o gancho para chegar no versículo 10. E o gancho está claro no comecinho do versículo 10. Qual é a primeira palavra que você tem na sua Bíblia? Achou? Qual é a primeira palavra, irmãos? Pois. Perceba, meus irmãos, que a interpretação bíblica não é tão difícil assim. Eu chego, por exemplo, na sua casa: olha, eu vim aqui até a sua casa hoje porque o pois está passando aqui na frente. Trouxe a explicação do que foi na sua casa. Eu estava fazendo um bolo em casa e eu lembrei que esse é o seu bolo preferido, então eu vim e trouxe. Não precisa de uma grande inteligência para interpretar um texto desse. O texto deixa claro que Deus vai fazer o que Ele fez, de colocar na sua boa mão e abençoar o que Esdras estava fazendo para o próprio Deus. E as razões estão agora no versículo 10. Nossa segunda lição de hoje, irmãos, que nós vamos subdividir, é a seguinte: uma vida piedosa proporciona sermos usados por Deus. Deus foi atrás no seu agir soberano de alguém piedoso para usar e encontrou Esdras. Mas em contrapartida, ele pôde encontrar Esdras por aquilo que Esdras manifestou na sua vida. E o versículo 10, meus irmãos, diz que essa vida piedosa dele começa da seguinte maneira: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Nossa primeira letra é o seguinte, letra A. A vida piedosa dele é na palavra, estudar a lei do Senhor. Meus irmãos, a nossa geração, de longe, é a pior geração no estudo da palavra de Deus. Nunca se teve tantos recursos e tão pouca profundidade. Na verdade, J.I. Packer disse certa vez que a igreja atual, a igreja moderna, conseguia recitar praticamente toda a confissão de fé, conseguia responder a todo o catecismo. Não, o catecismo não é coisa de igreja católica. O catecismo é um conjunto de perguntas e respostas que tem o objetivo de manter a doutrina viva e memorizada na mente dos crentes. E o adolescente sabia disso. E hoje nas igrejas, o adolescente já conseguiu completar a leitura de toda a coleção do Harry Potter, mas não consegue ler um simples catecismo de algumas páginas. As
adolescentes já leram, antes de sair o filme, toda a coleção lá dos vampiros adolescentes. Quando não consegue terminar um livro sequer de Crônicas de Nárnia, por exemplo. Nós temos, meus irmãos, uma geração de adultos que, se seu filho chegar e fizer uma pergunta teológica daquelas mais complicadas, ou médias mesmo, não tem condição de responder. Eu digo isso, irmãos, com dor no coração, porque nós temos tantos recursos hoje, tanta coisa ao nosso alcance. Hoje eu estava assistindo um vídeo falando sobre livre-agência e livre-arbítrio, e quando eu olhei na lateral do YouTube, você tem que ter uma coleção. E você assiste o segundo, o terceiro, daqui a pouco já tinha saído, passado quase uma hora. Recursos e recursos e recursos, tudo ao nosso alcance. Bíblias, aplicativos, programas, sites, blogs, vlogs, sei lá mais que letra você pode colocar no trem. E aqui nós temos um homem, meus irmãos, que tinha apenas um conjunto de rolos nas suas mãos. Apenas alguns rolos do livro da lei. E diz o texto que ele decidiu, ele dispôs o seu coração. Ele fez uma resolução, não aquela resolução vazia. Amanhã eu começo a minha dieta. Amanhã eu vou para a academia. Essa é a última Coca-Cola que eu tomo. Acabou. Assisti um vídeo, vou diminuir o sal. Sabe aquelas propostas vazias que você já fez 1 milhão de vezes? Nunca cumpriu. Não é disso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque, meus irmãos, a motivação de Esdras era a ruína espiritual do povo que ele observava ao seu redor. Quando Esdras, meus irmãos, começou a ouvir notícias de Jerusalém, quando ele percebe a carta, nós vamos ver semana que vem, que Deus ordena que Artaxerxes escreva, cai a ficha de Esdras, a situação é caótica. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a situação na qual o seu filho vive é caótica. Eu disse para os irmãos semana passada, meu filho começou na faculdade essa semana. Na quarta, você ouviu bem, na quarta aula em que ele compareceu, o professor já fez questão de desmerecer e acabar com o cristianismo e dizer claramente que o marxismo é a melhor ideologia que você pode conhecer. Se você ouviu, o mesmo marxismo que matou milhões, de um homem que vivia às custas da mulher, um bom vivant, que não conseguiu cuidar nem da sua família, mas aparentemente tinha uma ótima teoria de como nós podemos cuidar de todo mundo. Este é o cenário, meu irmão, que o seu filho vai entrar. Mesmo o seu que já está aí babando na primeira infância. Em todo lugar, meus irmãos, a fé cristã vai ser cada vez mais atacada. Quais são os filhos? Qual é o preparo que nós estamos dando a eles? Sabe que nossos filhos, meus irmãos, estão apenas decorando historinhas da Bíblia, o que é muito bom. Mas quantas vezes nossos filhos vão ouvir sobre Noé e a arca? Quantas vezes nossos filhos vão ouvir sobre as 5 pedrinhas de Davi e Golias? O que nossos filhos precisam saber, meus irmãos, e conhecer é Deus profundamente, até o ponto e até o dia em que o nosso Deus seja de verdade Deus deles. Porque eu vi, meus irmãos, com meus próprios olhos o que pode causar em uma família quando o Deus dos seus pais não é o Deus dos filhos, e um após o outro vai abandonando o Evangelho que nunca os possuiu, e por isso ele nos abandonou. Esta dedicação, meus irmãos, requer tempo. Um amigo meu postou algo muito interessante, que antigamente a EBD tinha o tal do relatório da EBD, né? Aí de classe em classe perguntava quantos trouxeram Bíblia, são 10, 7 trouxeram, 7 pontos. Quantos trouxeram, fizeram a leitura toda da lição? Pronto, 8 fizeram. Quantos fizeram a lição? 10, que bom, nossa turma está ganhando e tal. Quantos assistiram 10 mandamentos da Record? 5 pontos.
provocativo, meus irmãos, porque crentes que nunca se indignaram a ler o livro de Êxodo, mas se maravilharam com uma produção que deturpa o propósito pelo qual Deus inspirou o livro de Êxodo. Eu não sei quanto dura o capítulo na novela, deve ser algo em torno de 1 hora. Mas você já parou para pensar o que é 1 hora de bom estudo doutrinário, teológico, leitura bíblica na sua vida? Para você que diz que nunca tem tempo. Pastor, soube que você vai encomendar o próximo livro do mês. Ai, eu já estou com dor de cabeça porque eu não tenho tempo para ler. Ah, é? Será? Perceba, meus irmãos, que nós não estamos entendendo a urgência que está ao nosso redor. Nós não estamos compreendendo, meus irmãos, que o futuro espiritual das nossas famílias e da nossa igreja depende, inclusive, do nosso investimento em mim, em nós, em crescimento e aprofundamento da palavra. Em uma vida de devoção diária, eu não estou falando apenas de conhecimento, mas uma vida de devoção, de piedade, de rasgar o coração diariamente diante da palavra de Deus, de poder ter certeza que quando eu estive na presença de Deus, a sua palavra, Deus mexeu comigo, Deus falou contra mim, contra o meu pecado, contra a minha vida. E assim que Esdras começa, a primeira coisa que ele decidiu é estudar e aprofundar-se na palavra. Letra B, o texto continua dizendo que Esdras tinha decidido também a praticá-la. Ele não queria se transformar numa cabeça enorme, cheia de conhecimento, mas alguém que vivia aquilo que conhecia. Na palavra, também na vida, nós precisamos praticar aquilo que nós conhecemos. Meus irmãos, há alguns anos nós começamos a adotar a nossa igreja, o nosso diário de oração silenciosa, um devocional. E eu deixei muito claro, e tenho repetido isso todos os anos, o que é do seu pai, o que é do filho, o que é da mãe. Ninguém deve respeitar a privacidade, por isso o nome é diário. Porque o objetivo, meu irmão, é que diante daquele texto bíblico, diante daquele estudo do texto bíblico, daquela pergunta confrontativa, você ali, meu irmão, coloque algo que você está sendo sincero, com quem você não tem como mentir, que é você mesmo. Eu não sei se você já foi tentado na sua devocional a fazer uma autoanálise completamente destituída da verdade, da realidade. Talvez o texto falou sobre santidade e você colocou lá, não, realmente nós temos que viver uma vida de santidade, porque é muito importante que nós sejamos santos. Não é isso que o texto perguntou. O texto perguntou como está a sua vida de santidade. É difícil não lembrar, meus irmãos, depois de ouvir pela terceira vez uma mensagem tão boa como a de ontem, mas o pastor Hernandes ontem destacou outra coisa muito importante. A igreja de hoje, meus irmãos, a igreja evangélica de hoje está começando a aparecer tanto comum, que o número de divórcios lá fora é o número de divórcios dentro da igreja. O número de jovens que estão fornicando lá fora, às vezes é o mesmo número de jovens dentro da igreja. Ontem ele contou a experiência de um pastor que disse que os jovens da sua igreja, depois da reunião, iam para a balada até altas horas da madrugada. Acabou-se o senso de diferença, de mudança. E é interessante, meus irmãos, que durante muito tempo os evangelhos tentaram ser reconhecidos por uma vestimenta diferente. Mas hoje em dia, em muitos lugares, nem pela vestimenta. Será que nós temos, meus irmãos, percebido, examinado a nossa vida diante da palavra de Deus para saber se aquilo que eu leio no meu dia a dia é algo que eu também tenho vivido no meu dia a dia? Eu comentei com os irmãos que, diante da frase de Spurgeon, alguns comentários eram comentários bem raivosos. Qual a frase que eu
me refiro. Todo cristão é um missionário ou um mentiroso. A frase também pode ser traduzida: todo cristão é um missionário ou é um farsante. E aí algumas frases, as frases exageradas. Spurgeon jogou a bola fora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós lemos o texto e Jesus fala o seguinte de uma maneira diferente: aquele que tem as minhas dicas e as guarda. É assim que diz o texto? Qual é a palavra que está no texto, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Mas nós lemos o texto bíblico e parece que Jesus está dizendo: aquele que tem as minhas dicas de vida e as guarda. Não é muito diferente de mandamento de dica? Quando eu era pequeno, de vez em quando eu confundia os mandamentos dos meus pais com dicas. E é assim porque eu ia dormir de cor quente. Já hoje, um adulto, realmente são dicas, são conselhos, são sugestões. O relacionamento mudou. A relação mudou, o relacionamento não é o mesmo. Mas naquela época, eram mandamentos, eram ordens. E assim é o nosso Deus. E por isso, meus irmãos, que a frase de Spurgeon não está equivocada. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não é vão e cuidem da sua vida. E se sobrar algum tempo, se vocês se sentirem motivados, se você sentir um chamado especial, façam discípulos. É interessante, meus irmãos, que a tradução melhor de Mateus 28 tira o imperativo do vão, ou do ide, na sua versão antiga. Na verdade, a melhor tradução seria: enquanto vocês vão indo, façam discípulos. Aí é que está o imperativo. Eu sei, meu irmão, que você que estudou português, você descobriu que o imperativo pode ser uma ordem, pedido ou até súplica. Mas acredite, Jesus não estava pedindo nada, muito menos suplicando. Ordem. Eu estou destacando isso, meus irmãos, porque nós estamos na altura de Esdras 7:10, onde diz que Esdras decidiu praticar a palavra do Senhor. Então perceba, meus irmãos, todo dia eu preciso examinar a minha vida. Quais foram algumas ordens que Deus me deu? Ele me disse que eu devo meditar na palavra de dia e de noite. Então eu vou obedecer. Ordem cumprida. Ele disse que eu devo orar. Na verdade, diz que eu devo orar sem cessar. Eu devo orar numa oração de joelhos, que eu reservo tempo. Eu devo orar enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, dirigindo, cozinhando, trabalhando. Orar todo o tempo ligado, linkado, conectado com Deus, com fé. Ele disse que Ele me colocou nesta terra para ser sua testemunha. Aí, será que está indo? Será que está acontecendo? Será, meu irmão, que na sua semana, no seu planejamento de oração, nos seus envolvimentos com pessoas, você tem compreendido, querido, que você não tem uma alternativa, você não precisa de um chamado especial, você não precisa de um curso especial, de um treinamento, você precisa proclamar o Evangelho aonde você estiver, com quem você estiver. Esta semana, meus irmãos, é tão interessante como uma resposta bem rápida. Eu estava orando exatamente por isso. Deus, eu quero pedir que o Senhor me dê uma oportunidade essa semana para testemunhar de Ti. Mas eu queria, Senhor, que você me desse uma oportunidade, que eu pudesse, não ser interrompido, falar com a pessoa. Não dá para falar aqui, aí chega alguém, né, e tal, e interrompe. Eu queria ter pelo menos 20, 30 minutos para falar com a pessoa claramente do Teu Evangelho. 2, 3 dias depois eu estava consertando naqueles computadores que parecem uma máquina de moenda, né? Eita, desgraça, estava lá. Graças a Deus pela lei tirou aquele computador. Porque enquanto ele ia processando lentamente o comando que eu havia dado, o rapaz que estava do meu lado chamou-lhe a atenção o áudio que eu estava gravando na mensagem do WhatsApp no nosso grupo de estudo teológico que temos.
E eu vi que ele estava prestando atenção e logo puxou uma conversa, e ali foram 20, 25 minutos conversando sobre o Evangelho. Falando e tirando os preconceitos que algumas igrejas que ele passou colocaram no seu coração para com o mundo evangélico. Mas finalmente chegando na cruz, na graça do Senhor Jesus, no perdão de pecados, na necessidade que eu tenho, que Ele tem também no Salvador. Meus irmãos, que alegria aquele meu dia foi. Que exultação foi aquele meu dia. Nenhum ganho que eu tive por um serviço que eu tenha feito, nada que eu tenha realizado, pôde passar ou suplantar de maneira alguma a alegria de ter tido a resposta à oração, de poder compartilhar do Evangelho. Qual foi a última vez que você fez uma oração dessa? Qual foi a última vez que você se deixou ser usado para compartilhar do Evangelho com alguém? Perceba, meus irmãos, que o texto de Mateus 28 ele fala: fazei discípulos, não frequentadores, não membros de igreja, que nos leva, meus irmãos, a uma outra aplicação e de uma outra prática, assim como esta esteve nos seus dias. Você tem se disposto a ajudar os mais novos na fé, na sua caminhada, o que nós chamamos de bom e velho discipulado? Perceba, meu irmão, que durante os anos você tem recebido e recebido. Você tem aprendido mais? Com certeza absoluta, você não é ou não possui o conhecimento bíblico que você conhecia há 1, 2, 5 anos atrás. Mas a pergunta é: a quem você tem transmitido isso? E perceba, queridos, que isso é mandamento também. Em 2 Timóteo capítulo 2, nós encontramos ele dando esta ordem: Timóteo, que você recebeu de mim, diz Paulo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles guardem para si e nunca mais falem com ninguém. É isso que diz o texto? Para que transmitam a outros. Então você tem Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros. Está sendo passado adiante, irmãos. Estava lendo um texto aqui, meus irmãos, de um autor chamado Colin Marshall. Ele falava que queria compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: vale a pena refletirmos um pouco mais sobre onde chegamos no ciclo de crescimento. Começamos por dizer que todos os cristãos devem ser treinados para serem discípulos que fazem discípulos, treinados em seu conhecimento de Deus, convicções, treinados em sua piedade, seu caráter, treinados em sua habilidade de servir aos outros, competência. Ou seja, naquilo que ele conhece da palavra, aquilo que ele vive da palavra e aquilo que ele faz para os outros. Mesma coisa de Esdras 7:10. Porque a última parte do nosso texto, meus irmãos, diz que Esdras havia decidido, finalmente, ensinar os seus decretos e mandamentos da palavra aos israelitas. Repetindo o texto todo, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A prática, meus irmãos, nos leva a essa última questão. Você tem ensinado? Irmãos, o ministério de ensino não se resume ao trabalho pastoral. O ministério de ensino desta igreja não pode se resumir à aula da EBD e à mensagem do domingo à noite. A pessoa que vai entrar por aquela porta na semana que vem, convertendo-se ao Senhor, sabe muito menos, meu irmão, do que você que já está aqui há 1, há 2, há 3, há 4, há 5 anos. Muito, muito menos. Mas uma das coisas, meus irmãos, que o diabo tem plantado, infelizmente com sucesso no coração das pessoas, dos cristãos, é a velha desculpa: não me sinto preparado. Que bom, você está em ótima companhia, porque em Êxodo capítulo 3 tem um camarada, no alto dos seus 80 anos de idade, que Deus disse para ele que ele ia lá no Egito tirar o povo dele de lá. Qual foi a resposta dele? Não, manda outro.
Perceba, meus irmãos, que Deus chama exatamente pessoas que se consideram despreparados. A pior coisa que você pode oferecer para Deus é uma atitude vaidosa e orgulhosa, dizer assim: eu já estou no ponto, eu não sei o que o Senhor está esperando. Mas na verdade, meus irmãos, é o nosso sentimento de inaptidão, é a nossa perseguição da nossa finitude, que é terreno fértil para Deus nos usar. Enquanto nós nos sentimos assim, não tem problema se nós nos esmeremos a conhecer a palavra do Senhor e a praticá-la e a transmitir a outros. Você tem feito isso? O primeiro lugar, meu irmão, que isso precisa começar, eu quero falar para os homens aqui hoje primeiro, é na sua casa. É transmitir aos seus filhos. No meio dos puritanos, meus irmãos, essa não era uma tarefa executada pelos homens, que semanalmente sabatinavam seus filhos sobre cada capítulo, cada verso do catecismo. O que é Deus? O que é a fé? O que é a justificação? Meus irmãos, acredito que hoje 5% dos adolescentes evangélicos, se muito, conseguem explicar com competência qual é a doutrina da justificação. Isso começa no nosso lar. Maridos, também a sua função é instruir a sua esposa. Então significa que você não pode aprender com ela, ser identificado por ela: eu sou muito, através da minha. Mas é a sua função pastorear a sua esposa. Moças, nunca case com um rapaz que é espiritualmente incompetente de lhe pastorear. Escrevi o filme de um monte, né? Porque é papel dele guiar espiritualmente a sua casa, não seu. Se você percebe, não importa se ele é bonitão, forte, tem um bom emprego, mas se ele é espiritualmente incompetente como líder da sua casa, eu vou lhe ver no meu gabinete daqui a algum tempo. Pastor, o senhor está profetizando maldição. Não, isso é lógica bíblica. E 20 anos de ministério. Por quê? Porque a sequência, meus irmãos, de conhecer, praticar e transmitir começa na nossa casa e está diretamente ligada ao chefe da sua casa, ao cabeça da família, conforme a palavra de Deus. Mas não para aí. Nossa tarefa para os homens, para as mulheres, para os solteiros também, como eu disse, é olhar ao nosso redor, perceber aqueles mais novos na fé e ajudá-los na caminhada. Você já pensou, meus irmãos, que loucura, que coisa impressionante, se nós transformássemos isso em uma cultura dentro da comunidade pastoreira? Pastor, mas isso não é mais ou menos o que o pessoal de igreja de célula, G12 faz? Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Eles transformam isso numa obrigação escravizadora. Está discipulando já? E aí? Já tem os seus 12? Obrigue a pessoa com aquilo que deveria ser um prazer, aquilo que deveria ser um deleite. Cuidar, ou ser instrumento de Deus para ajudar a cuidar de vidas. Um deleite. Você já pensou, meus irmãos, na satisfação de um Barnabé quando pega um temeroso e inseguro Saulo, logo Paulo, mas o vê rapidamente avançando e se transformando no apóstolo que nós conhecemos? Que satisfação, meus irmãos, ver um filho na fé, ou alguém que você tem discipulado, mesmo que tenha ganho para Cristo, crescendo a olhos vistos, como eu já vi várias das vezes desta igreja fazendo. Perceba, meus irmãos, que o texto que temos na nossa frente é um resumo de tantas outras coisas que nós podemos falar na palavra de Deus. É um resumo do que nós vemos, inclusive, em outro texto nessa noite. Perceba, meus irmãos, que não tem nenhuma novidade aqui, mas nos demonstra que o agir soberano de Deus dispõe, usa
de homens que estejam espiritualmente preparados. E eu termino esta mensagem perguntando: meu irmão, minha irmã, você está espiritualmente preparado? E perceba, querido, que a sua resposta não pode de maneira nenhuma ser: não, pastor, realmente eu não estou, fica para a próxima. Não, não fica, porque Jerusalém está em ruínas, o povo está em ruínas. E se não você, quem? Se não agora, quando? Nós temos que parar, meus irmãos, com essa transferência de responsabilidade. Certa vez eu estava assistindo um programa, um filme humorístico, e a moça começou a chorar do lado do ator lá, do personagem. E quando ela começava a chorar, e era claro que o papel dele como cavaleiro era perguntar o que era, consolá-la. Quando ela começou a chorar, ele perguntou: você está bem? Você está triste? Você precisa de alguma coisa? Ela chorando, tá? Aí ele saiu e foi buscar uma amiga para poder cuidar da outra. Transferiu a responsabilidade. Claro que na cena foi engraçadíssimo, mas na vida não é não. Se Deus lhe traz, meu irmão, como trouxe a Esdras, a compreensão de uma necessidade, a necessidade já está dentro do seu lar. É porque Deus está lhe alertando hoje. É você, não é outro. A igreja não fará para os seus filhos aquilo que Deus está levantando você, não outro. Alguém não alcançará o seu colega no trabalho. Deus está levantando você ali naquele lugar, não outro. Deus quer usar você para ser o Esdras e meio a harmonia espiritual ao seu redor. Você está disposto? Você tem um coração obediente nesta noite? Ou você vai transferir a responsabilidade? Sabe lá Deus isso aqui. Feche os olhos comigo. Eu quero que você gaste agora 1 ou 2 minutos orando. Meu irmão, não tem música emocionante de fundo, não tem palavra constrangedora, tem você orando diante do Senhor. Feche os olhos, baixe a cabeça e pergunte: Deus, o que eu faço para mudar? Talvez seja o momento de você confessar pecados de omissão, confessar uma dedicação a tanta coisa, mas não uma coisa principal.